volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: qual é o peso clínico da depressão? E aí, Daniel Goleman dá um exemplo antes de começar o texto, que é o seguinte: ela recebeu o diagnóstico de um câncer metastático no seio, um retorno e disseminação da malignidade vários anos depois do que julgara ter sido uma bem-sucedida cirurgia para extirpar a doença. Agora o médico não mais podia falar de cura e a quimioterapia, na melhor das hipóteses, ofereceria apenas mais uns poucos meses de vida. Ela estava compreensivelmente deprimida, tanto que, sempre que ia ao oncologista, a certa altura caía em prantos. Reação do médico a cada consulta: pedir-lhe que deixasse imediatamente o consultório. Deixando de lado a lamentável frieza do oncologista, era importante, do ponto de vista clínico, o fato de ele não querer lidar com a tristeza da paciente. Quando uma doença se torna tão virulenta, é improvável que qualquer emoção tenha algum efeito considerável sobre o seu progresso. Embora a depressão dessa mulher, com toda certeza, tenha obscurecido a qualidade de seus últimos meses de vida, os indícios clínicos de que a melancolia possa afetar o curso do câncer ainda são contraditórios. Mas afora o câncer, alguns estudos sugerem que a depressão exerce influência em muitos outros males encontrados na clínica médica, sobretudo no agravamento de uma doença depois de iniciada. É cada vez maior o número de indícios que demonstram que, para pacientes com doenças sérias e deprimidos, seria útil, em termos clínicos, tratar também da depressão. Um complicador trazido pelo tratamento da depressão na clínica médica é que os seus sintomas incluem a perda de apetite e a letargia. São facilmente confundíveis com sintomas de outras doenças, sobretudo por médicos com pouca formação em diagnose psiquiátrica. Essa incapacidade de diagnosticar a depressão pode por si só agravar o problema, pois significa que a depressão de um paciente, como a da paciente de câncer no seio que chorava, passa despercebida e não é tratada. E a ausência do diagnóstico e do tratamento pode aumentar o risco de morte em doenças graves. Por exemplo, de 100 pacientes que receberam transplantes de medula óssea, 12 dos 3 que estavam deprimidos morreram no primeiro ano após a cirurgia, enquanto 34 dos 87 restantes continuavam vivos 2 anos depois. E em pacientes com insuficiência renal crônica que faziam hemodiálise, era mais provável que aqueles com depressão severa diagnosticada morressem nos 2 anos seguintes. E a depressão era um fator de previsão de morte mais forte que qualquer outro sintoma clínico. No caso, a rota que ligava emoção à condição clínica não era biológica, mas comportamental. Os pacientes deprimidos não obedeciam às prescrições médicas. Trapaceavam nas dietas, por exemplo, o que os punha sob mais risco. Há indícios de que também os problemas cardíacos se exacerbam com a depressão. Um estudo com 2.832 homens e mulheres de meia idade, acompanhados durante 12 anos, para aqueles que se sentiam sempre desesperançados, havia também uma probabilidade maior de mortalidade por doença cardíaca. E para cerca de 3% daqueles que sofriam de depressão severa, a taxa de mortalidade por doença cardíaca, em comparação com aqueles que não estavam em depressão, era 4 vezes maior. É muito provável que a depressão cause problemas clínicos particularmente graves para aqueles que sofrem ataque cardíaco. Em estudo feito no Hospital de Montreal, pacientes que tiveram alta após serem tratados em um primeiro ataque cardíaco e estavam deprimidos corriam um risco muitíssimo maior de morrer nos 6 meses seguintes. Constatou-se que para um entre 8 com depressão grave, a taxa de mortalidade foi 5 vezes mais alta que para outros com igual doença. Um efeito clínico de dimensão igual ao risco de morte associado a problemas cardíacos, como a disfunção no ventrículo esquerdo ou um histórico de ataques cardíacos anteriores. Entre os possíveis mecanismos que podem explicar
Por que a depressão aumenta tanto a possibilidade de um outro ataque estão os seus efeitos sobre a variabilidade do ritmo cardíaco, que aumenta o risco de arritmias fatais. Também foi constatado que a depressão complica a recuperação de fratura da bacia. Num estudo com senhoras portadoras desse tipo de fratura, milhares receberam avaliações psiquiátricas ao darem entrada no hospital. Aquelas que estavam deprimidas ficaram no hospital numa média de 8 dias a mais do que aquelas com problema idêntico, mas não deprimidas. E tinham só 1/3 de probabilidade de voltarem a andar. Mas aquelas que estavam sob depressão e que, além dos cuidados clínicos, também tiveram assistência psiquiátrica, precisaram de menos fisioterapia para voltar a andar e menos hospitalização nos 3 meses que se seguiram à alta. Do mesmo modo, num estudo de pacientes cuja condição era tão crítica que estavam entre os primeiros 10% dos que usavam serviços médicos, muitas vezes por terem múltiplas doenças, como problemas cardíacos e diabetes, cerca de 1 em 6 era portador de depressão grave. Quando foram tratados desse problema, o número de dias por ano que ficaram incapacitados caiu de 79 para 51 para aqueles com grande depressão e de 62 dias para apenas 18 para os que tinham sido tratados de depressão branda. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.